Mas eu acho muito legal, eu estou indicando para as pessoas, cortar o cabelo sem que a pessoa se olhe no espelho. Legal, nunca fiz Porque esse. aí, no final, ele cria esse impacto do encontro no espelho. E é muito legal. É. Porque Eu já tive casos, até a Bruna já estava comigo, de cliente chorar dessa coisa emoção, né? da emoção. É muito forte, né? Porque como a gente tá lá todo dia cortando o cabelo, a gente meio que fala, É normal é já. normal. E aí a cliente vai, se seca, se olha e começa a chorar, ficar emocionada, e você fica assim, nossa. Ela começa a se namorar no espelho, né? É, você fala, nossa, como eu tenho minha Ela se olha no importância. espelho, fica É, se e olhando. fica assim, né? Não é lindo isso? Não, e é uma coisa assim muito pessoal, porque elas normalmente não falam que a gente fica assim, né, criando. E é isso, é tirar o potencial de beleza da pessoa, né? Porque às vezes ela nem ela percebe o quanto ela pode ser bonita, né? Olá, começando um outro Visagismo em Foco. Nós falamos sobre o visagismo, questões que surgem, eh, polêmicas de vez em quando, mas há muitas dúvidas que as pessoas querem tirar e nós procuramos responder essas dúvidas. E hoje nós temos uma convidada especial que vai falar sobre cabelo, que é a Priscila Pires, que é visagista há 9 anos, né? Isso, 9 anos, 9 fez o curso anos. em 2015, o curso presencial, e ela está aqui para falar conosco. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui. É uma honra, muito feliz. Ah, que bom. Toda Vamos tirar aí as dúvidas do dia a dia de salão de visagismo, que eu já Isso. aplico há muitos anos. Você trabalha no The Place, né? Isso, Que Place. é na zona sul de São Paulo, né? Isso. Mas não é seu local, né? Mas você tem um tratamento especial. Conta aí Lá, um pouquinho como que lá eu é. tenho uma sala, é um ambiente extremamente preparado para o visagismo. Lá a gente trabalha com luz natural, eu tenho os seus livros até, tecnicamente falando, às vezes a cliente meio questiona, né? Ai, Sim, por que isso? Às vezes eu vou lá e abro o livro, então é uma sala bem própria para o visagismo. Ela é separada, não tem, normalmente não tem muito, quando atendo o visagismo em si, eu atendo só a cliente, eu não atendo outros clientes, sim. né? Então eu Uhum. deixo aquele tempo só eu e ela e E isso é importante, né? é muito Porque bom. e também se tem outros profissionais e as pessoas não estão fazendo a mesma coisa, Obrigada. fazendo consultoria. Eu lembro que no início, bem no início, eu ia lá Hum, no salão onde o André Matheus sei. eh, atendia e eu Hum. ajudava a fazer a consultoria. Só que a pessoa que estava na cadeira do lado ficava olhando. Eu podia ver no olhar da pessoa, falar, por que que meu cabeleireiro não está fazendo a mesma coisa comigo, né? É, não, e tem toda uma coisa assim de barulho, porque você tem que ter Sim, uma escuta mais ativa, né? Então, você tem que ser uma pessoa muito atenta, né, aos detalhes. Então, eu realmente me sinto muito mais confortável atender lá, mais separado. É muito melhor assim no resultado final. sim, E tem também uma coisa engraçada, você falou, quando às vezes eu tô fazendo uma cliente ou chega outra, elas ficam muito eh, curiosas com o resultado final do sim, outro visagismo. E aí, às vezes, eu pego e não posso, mas aí eu posso, eu mando para aquela cliente o que estava lá do lado, exatamente o que estava, falo, olha, o que você achou? Ela, nossa, que legal. Então é muito bacana, assim, eu trabalho há muito tempo, assim, foi um divisor de águas profissional para mim. Eu me sinto muito honrada de ter, do universo ter me trazido o próprio conhecimento. E eu acredito hoje que eu me sinto muito mais segura para trazer novas ideias
porque o cliente ele vem com uma necessidade, né? E antigamente o cabeleireiro era muito mal formado. Sim. Eu considero, acho que agora até dá uma melhorada, mas a gente só sabia técnicas, né? Eu acho A que gen- continua assim. É, O mundo inteiro se ensina só técnica. como cortar, né? Ou Sim, como cortar, mas o porquê, isso que hoje me fascina, porque, é claro, hoje ainda estudo técnicas de corte, a gente vai é evoluindo, fundamental, lógico. é, mas o porquê que eu acho que é o que mais hoje determina uma boa parte do seu resultado positivo do seu trabalho. A gente não pode sair cortando só o que a gente quer, né? Então Exatamente. eu faço muito respeito muito a cliente, o desejo de imagem. Eu sou até às vezes assim chata, eu falo, olha, então se você for determinar o corte, não é visagismo. Sabe? Ou a gente pode usar, vamos usar, se usa formato de rosto, desejo de imagem, a gente pode trabalhar com Se já visagismo. começa com o corte de Já cabelo, não chega, tem como é. fazer, né? Porque tá aí, tá colocando a carroça antes do cavalo. Acontece, né? Algumas vezes, as clientes às vezes assim sem preparo e vêm já escolhendo e eu olho, acolho, porém eu falo, não é visagismo. Deixa eu fazer o visagismo, vamos ver se a minha vontade, a Sim, sua vontade está de acordo com o que a gente imagina. sim. O que Uma coisa que pode fazer nessa hora é perguntar para a pessoa o que que ela acha que aquela imagem expressa. transmite. É, também gosto. Eu olho assim, o que que você vê de positivo, né? Isso, E o que eu gosto muito também das parcerias com, eu tenho muita parceria com consultoras, né? sim, Elas me indicam. E uma coisa bem interessante que o que acontece dentro da consultoria, das clientes de consultoria, elas vêm muito mais preparadas. sim. Então, elas já vêm muito mais conscientes das escolhas e fica mais fácil. Você tem uma parceria com a Bruna Cavassa, né? Nossa, Que isso. eh, eu entrevistei aqui, ela falou muito de você também. É, E não. assim, ela falou que é muito importante porque vocês falam a mesma língua. É porque a gente tem a mesma formação, Sim. né? E só que você tem, falou que também você consegue ter um olhar que muitas vezes vê uma coisa que ela não viu. Isso acontece, né, também. Não, a gente se complementa, até mesmo porque tem muita coisa que é um universo muito grande da consultoria, né? Então, tem coisas que eu falo, Bruna, isso aqui a cliente, por exemplo, tem uma coisa que é a possibilidade do cabelo, porque às vezes o cabelo não pode, Uhum. né? Tipo, a cliente tem que ser muito loira, vamos supor, né? No desejo de imagem, clarear cabelo, mas aí o cabelo tá sem qualidade, tem processo Vai. químico, então aí eu já falo, ó, dá para fazer até X, porque no projeto pode tudo, no Sim. papel vai tudo, mas no dia a dia, na realidade. E aí a gente sempre conversa, assim, a gente tem bastante casos positivos, a gente se conhece já há mais de 5 anos, trabalha junto, e eu tenho umas devolutivas das clientes que já estão vindo para fazer a manutenção do Sim. visagismo. E aí dá uma fidelidade muito grande. Então, tem gente que vem de Sim. fora de São Paulo, que vem de outra cidade, de outro bairro, e é bem legal, assim. Então, Porque a fidelização é um problema. Eu fui num evento e eu estava falando ia palestrar, era do Sebrae. E antes do evento eu estava conversando, e eu conversando com um rapaz, falei da, da fidelização. E ele até tinha um app que media a fidelização dele, que é legal. Porque a maioria dos cabeleireiros não tem noção da sua fidelização. E ele fala, eu tenho uma fidelização de 40 e poucos por cento, hum, uma coisa assim. Eu falei, está muito ah, bom, porque a é. média não é essa, é muito menor. E aí eu perguntei, mas qual foi o período que você mediu? Esse ano. E isso era só 7, 8 meses. Eu falei, coloque aí um período de um ano. É.
Quando depois de um ano, caiu para 17%. É porque tem procedimento que demora, né? E até o cliente ir de novo. Então, a realidade do Brasil e no mundo inteiro é que a fidelização do cabeleireiro é abaixo de 15%, que é muito, muito baixo, porque você está brigando toda hora para ter novos clientes. Sim, Se você trabalha num bairro que você depende de um bairro só, vai ter um momento que você vai esgotar todo mundo naquele saturar, bairro. satura, E né? você não vai conseguir manter o seu trabalho lá mais, porque saturou. E eu vejo que quem está trabalhando com visagismo tem uma fidelização muito, muito maior do que isso. Porque você faz uma coisa que eu acho que a coisa mais importante é você cria um, como que diria, uma Uma, coisa especial. Você cria é um, para aquele momento, para aquela cliente e para aquela situação dela também. sim, E cria uma outra coisa, desculpa te atrapalhar. é que eu É, esqueci a palavra. ele cria uma relação de confiança, que eu Hum. acho que tem cliente que chega e fala: o que que você vai fazer hoje? Me dá a carta branca. E eu falo: não, peraí. Não dá para fazer isso. Mas elas confiam tanto que sabe que eu não faria nada que não ficasse bom. Uhum. Que, e que vai respeitar o dia a dia delas, o estilo de vida. Então, elas sabem, elas têm essa segurança de me dar carta branca, né? Que eu não faria nada do que elas não gostassem, mas é bem interessante. Eu, né, falo, não, peraí, que é perigoso. É, Mas você é tem uma conhecimento, confiança, né? mas é uma confiança, é uma situação que às vezes eu me sinto até, eu acho que é uma coisa assim, né? Que é um privilégio alguém chegar e falar, faz o que você achar melhor, né? Porque Mas é perigoso. é perigoso, mas aí eu faço toda uma sondagem antes, né? E mostro o que eu vou fazer antes, mas essa relação de confiança, acho que mostra isso, né? De que a Sim. pessoa está muito satisfeita com o que a gente está entregando. E o que eu acho que aqui dentro do meu dia a dia do salão é isso, a cliente volta, ela sempre está satisfeita, ela não tem muita vontade de conhecer outras técnicas, outros cabeleireiros, porque elas se sentem muito acolhidas, né? Sim. Acolhidas e muito respeitadas dentro lá do Eu vejo serviço. que cria quase um relacionamento de cúmplice. Sim, nossa, a gente torce muito pela. Principalmente tem muitos, principalmente cliente de consultoria, né? A gente às vezes a gente pega pessoas nos momentos muito de transição, assim, tipo, tô indo para um cargo maior, tô Sim. saindo de um relacionamento, tô solteira. E aí a gente é cúmplice mesmo do tipo, olha, você, vamos junto, vai dar certo. E a gente vai torcendo. Já aconteceu caso até uma vez que a Bruna às vezes fala assim: ai, nossa, Priscila, você foi uma vidente. A gente tinha uma cliente que o pessoal, ela era melancólica, uma pessoa mais retraída, e aí eu fiz uma franja nela, tirei ela um pouco da seriedade, fiz ela mais descolada. E eu falei: o pessoal vai te chamar para sair, o pessoal vai começar a te comunicar, vai transitar informações e seja acessível, tá? Tipo, eu Uhum. expliquei assim. E aí, logo em seguida, ela deu um feedback falando que ela foi chamada para um happy hour, coisa Uhum. que ela estava 2 anos na empresa E nunca foi. e nunca tinha acontecido. E aí o Bruno falou, nossa, eu falei, não, mas é a intenção de imagem, né? A gente Sim. trabalhou. E nesse cúmplice, nesse trabalho de cúmplice, a gente também fica muito feliz, né? Porque. É uma. É, é a melhor coisa, né? Não, e elas dão feedback super positivo. Então, assim, é, é interessante, né? É um trabalho muito artístico mesmo, né? Que eu falo, assim, muito minucioso de você entender o que a cliente está precisando. É uma coisa que eu acho que até sempre falo. Eu faço visagismo, eu reservo 2 horas
Uhum. tá? Para consultoria, para eu entender, olhar. Não, eu não gosto de fazer assim nada. Mas isso é a primeira vez, né, que a pessoa... Isso é a primeira vez. Depois a gente replica ou a cliente vai falando, porque o que que eu percebo, né, a longo prazo? A cliente ela vai se auto fazendo visagismo. Ela fala, ai, Sim, ela vai pensar sempre, né? ela falou assim, ai, agora eu quero ficar mais moderna. Ela vai dando os toques, os insights, mas esse primeiro movimento é essa coisa de Tem que se enten compreender a se pessoa e tudo. compreender. E é isso, a gente fica muito feliz, a gente tem muito case, assim, de clientes que se permitiram, porque eu acho também é legal, que é uma abertura do cliente, mas resultados fantásticos, assim, uma evolução humana, pessoal, das pessoas. Dá um senso de realização Não, eu me sinto que, realizada. que não se tem quando está fazendo o trabalho de outra forma. Eh, porque se você não faz esse processo, você não vai falar para a pessoa, olha, você está fazendo essa para isso, para aquilo, etc. Então você nunca vai ter o feedback. Ô, Felipe, deixa eu só voltar no tempo, porque um dos motivos de eu ter ido fazer o curso É como que você ficou sabendo? isso que eu fiquei, falei, gente, te voltar no tempo é muito bom, né? Eu vou fazer uma retrospectiva, foi o seguinte, eu tinha feito meus cursos de cabeleireiro e Você já tem tal, 20 anos de... 20 anos de profissão, e aí eu tinha uma cliente que era toda semana, 2 vezes na semana, ela ia lá, escovava, pintava, e, né, aquela cliente que a gente começa a criar uma relação até pessoal. E aí, um dia ela chegou com o cabelo extremamente transformado, tipo assim, repicado, super bonito, muito bem cortado. E aí ela falou: "Ah, eu fui em X pessoa e eu amei, nossa, que legal". E aí Foi traída. eu me senti muito mal, assim, mas eu me senti na questão de porque o que que eu pensei? Eu falei: "Esse cabelo eu conseguiria fazer, mas eu não consegui identificar a necessidade dela". Eu Então, fiquei muito frustrada, né? E eu falei: "Nossa, eu preciso melhorar, não tô entregando o meu 100% para o cliente". E porque tecnicamente aquele cabelo eu conseguiria fazer, né? sim, Porque se fosse algo que eu não conseguiria fazer, eu ia falar: tudo "Existe bem. alguém melhor que eu", mas não, era a Não era escolha, questão da técnica. era a escolha. E aí eu já tinha visto, né, nas mídias falando sobre o visagismo e eu falei: "Ah, eu vou tentar, vamos lá". E aí eu fui fazer o curso, né? Eu fiz, ainda era presencial lá na Paulista. E eu saí de lá, interessantíssimo isso, foi muito importante para mim, para minha vida, minha biografia. Eu saí de lá, assim, anestesiada e fiquei praticamente uma semana anestesiada, assim, porque eu Em tive um choque. choque de realidade. Uhum. E eu me senti, assim, extremamente porque eu mexeu muito com o meu eu, porque realmente eu não estava de acordo com quem eu era, né? Você mesmo. Eu mesma, então eu tinha que fazer um visagismo em mim, né? Sim. E eu fiquei praticamente 2 anos, Felipe, de verdade, assim, tipo, fazendo uma revolução pessoal. Hoje eu me sinto muito mais fiel àquilo que eu sou, até nas emoções, no visual. E me respeito muito mais, porque se você se entende seu temperamento, você não Sim. tenta se copiar, se igualar, né? E você entende, falar aquilo ali não me pertence, isso aqui faz parte de mim. E aí eu fiquei 2 anos assim, pelejando pra começar a usar a técnica. E aí eu, muito insatisfeita ainda, muito infeliz profissionalmente, eu paguei uma coach de carreira e eu fui. A primeira coisa que eu falei para ela foi assim: é como se eu tivesse um tesouro nas minhas mãos e eu não sei usar. A sensação que eu tinha era que eu tinha um pote de ouro, né? Do conhecimento, e antes, nesse período, eu estudei muito antroposofia, vi tudo que tinha. Estudei os arquétipos junguianos, estudei Jung, e aí a sensação que eu tinha é que eu tinha um pote de ouro, tava ali na minha frente, e eu
Eu, Sim. eu tinha ele, mas eu Mas não não. sabia como abrir a caixa para usar. E aí foi, ela começou aos poucos me orientando para ir aos poucos e aplicando. E eu já tinha nesses 2 anos plena convicção de que dava certo. Isso aí eu já Sim. sabia porque eu já Só não sabia estava como dar o chute inicial. para fora, né, para ir para os clientes. E aí foi que ela me ajudou muito, foi muito interessante porque eu acho que a gente faz com a gente, e depois como a gente vai trabalhar o outro, que também é um pouco mais difícil, né? E aí ela foi me ajudando aos poucos, né? Então eu comecei, ela me ajudou muito. Ela falou: pega um caso, uma pessoa que você gosta, confia e faz o visagismo nela. Ela tem que estar afim. E essa minha cliente, hoje ela é minha amiga. Até hoje ela tem esse cabelo, assim. Ela fala: Meu, você mudou a minha vida. E eu cheguei nela, uma cliente também que era mais frequente, e eu falei, nossa, eu precisava de uma pessoa disposta. Uhum. E ela falou, não, vambora. Se não ficar bom, a gente volta para trás. Eu falei, não, tudo bem. E aí ela foi e fez, né, o visagismo, eu expliquei, falando, né, tudo com ela. E ela falou assim, nossa, ela me indicou para muita gente. Ela é uma pessoa assim que. E aí você vai criando essa coisa de pegar, né? Sim, Você vai você tem que criando ter essa. Você tem que saber. Eu vejo que esse início é difícil. difícil, difícil. Porque você tem que desaprender uma série de Não, coisas. quebrar muitos Desestruturar, né? paradigmas, nossa, Então, essa coisa de. Eu acho que quem tem 20 anos de profissão foi eh, ensinado a olhar a pessoa e já imaginar um corte de cabelo. doutrinada, eu acho que a gente foi. Então você já vem com um corte na cabeça e você não vê a pessoa mais. Isso bloqueia até de saber como conversar com a pessoa. Porque você não tem o costume. Então, você está 10 anos fazendo de um jeito, então você mudar seu jeito. Mas como que eu falo com a Como eu pessoa? começo, né? Eu não sabia nem por onde começar. É, e Realmente, você não está sozinha nisso. é, Eu lembro que o César Augusto falou que ele saiu do curso, ele tem uma, ele tem uma rede, ele fez com o grupo dele. Então ele foi no primeiro dia, ele tinha que fazer, porque estava todo mundo olhando, ele se o era o chefe não líder, né? faz. Tinha que ter. E ele pegou uma primeira cliente dele, uma pessoa que ele estava atendendo há 10 anos. Pessoa que tinha cabelo Hum. até aqui, era uma advogada. E eu falei, mas como que eu vou falar para ela o que você quer expressar? Eu nunca perguntei isso para ela. Ela vai, você tá É, louco? é, Aí ele falou, é bem e a interessante. mulher lá esperando. E ele falou, vou tomar um café. Aí ele voltou e ele teve a ideia. E ele falou assim para ela, eu estou atendendo você há muitos anos e você nunca falou se você quer mudar seu cabelo, uma coisa. Ela eu olha para ele assim, e fala, pensei que você nunca ia me perguntar. Para você ver. Ele quase caiu no chão. Que era um desejo do cliente E aí ela voltou, porque ela foi lá só para fazer escova. E aí ele fez o consultor e cortou o cabelo aqui. Foi uma coisa radical. Ela estava precisando mudar. mas ela também não. Ela estava pronta para ir para um outro salão. Exatamente. Assim como aquela cliente que fez eu me questionar, assim, né? Por que que ela foi para o outro salão e perguntou para você? E é isso, não falou. E eu fiquei assim, falando, nossa, eu tô sendo. Não tô dando o meu 100%, né? E aí eu falei, não, vou atrás. E também tive essa dificuldade dessa. Eu fiz uma revolução pessoal, eu Uhum. tenho essa convicção. Hoje eu olho lá, olhei a foto do nosso curso, falei, cara, essa Priscila não é mais Mas ela, esta, mas tenho muita gratidão pelo que aconteceu. E aí é isso, assim, o cliente, às vezes, a gente precisa tirar isso dele, né? Às vezes sim, ele nem. E é uma ferramenta, eu considero que é uma ferramenta extremamente útil, poderosa,
E o que que acontece? O meu dia a dia fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, o Sim, grau de assertividade é muito maior, porque a sim, gente não trabalha com suposições, né? não é no chute. Não é no chute, não é o que tá na moda, não é o que a Gisele Bündchen usa, o que tá E no nem o que Instagram. você gosta. É, outra coisa também que eu consigo, porque tem muito cabeleireiro que influencia muito, né? Eu consigo fazer coisas que eu não acho tão legal, mas para aquela pessoa funciona. Sim, porque não é você que vai usar o cabelo. Exatamente. Então, tem coisas que eu já aconteceu de falar assim, putz, meu, mas é para aquela pessoa dá, rola, funciona e é o que Sim. é mais importante, né? Eu consigo me isentar de opinião pessoal, que antes não, eu fazia o que eu gostava e o que eu achava bonito. Uhum. Então, eu Você padronizava imagina, todo mundo. uma cabeleireira super sanguínea jamais vai fazer o meu cabelo melancólico por si própria. Sim, sim, não, Mas é. para o melancólico tem que fazer. Sim, talvez um cabelo para É, dentro, sim, fechadinho, sem volume, não é. pode ter todo aquele movimento que ela quer, nem aquela cor, porque a pessoa não é isso, É. né? Outra coisa interessante também, Felipe, que eu acho que vale a pena a gente falar, é você ver o perfil do cliente. Uma vez você conhecendo os temperamentos, você respeita o limite de cada um. Sim. Por exemplo, eu tenho uma cliente sanguínea que eu conheço ela há uns 12 anos. Eu nunca fiz o mesmo cabelo 2 vezes nela. Uhum. E tudo bem. Ela vem e E é assim, fala, isso que ela gosta. ela vem para isso, então e é isso que ela quer. Se não tiver algo diferente, ela não sai satisfeita. Como eu já conheço e já sei o temperamento dela, essa tem que ser a minha entrega. Sim, Agora eu já tenho clientes mais tradicionais, coléricas, melancólicas, que já são o contrário, elas querem mudanças mais sutis. sim. Mudanças não Se for, né? perceptíveis, e mudanças meio imperceptíveis, assim, doses homeopáticas, eu falo. Você tem que ir gota a gota, às vezes colocar esquentar um cabelo, você põe 20% lá de cor quente, para Uhum. ver se a pessoa vai dar conta. Então, é legal porque hoje você fala, putz, essa aqui eu tenho que mudar mesmo, e essa aqui eu tenho que frear um pouco. Por Sim, mais que eu perceba o potencial de beleza dela, porque a gente também tem essa visão mais lá na frente, né? Mas a gente tem que respeitar. E aí eu acho que é o que mais a cliente percebe sim. isso, que a É, gente. eu lembro que fiz uma consultoria com o André e o processo todo levou 8 meses, porque era fazer um pouquinho, pouquinho, pouquinho cada vez, porque ela não ia aguentar uma mudança muito grande, porque ela era Exato. mais melancólica, fleumática. É, não. Então, é pequenos, assim, passinhos de bebê, que você chama. E mesmo a gente usando a técnica, vamos supor, se a gente pega uma cliente dessa e faz o desejo final lá de 8 meses, ela não vai gostar, ela vai se sentir até um pouco invadida, Sim, desrespeitada. porque ela que tem que se acostumar com cada coisa, algum tempo, assimilar aquilo, ver que isso é normal. Aí E que, depois ela vai para o e que outro mudar é passo, bom, é, que muda. e que ela vai ver as pequenas mudanças que vão acontecendo na vida dela, É, até que ela chegue naquilo que tinha um propósito, mas sabíamos que tinha que fazer tudo passo a passo para chegar no propósito dela. e identificar esse cliente, né? Também, por mais que a gente tenha esse respeito do time, acho que é esse. Isso. É respeitar o tempo do cliente. Normalmente, as pessoas mais resistentes, eu vou dando os insights, falando, ó, você fica bem ruiva. Uhum. Olha, para isso, acho que fica legal você escurecer o cabelo. Uhum. E aí, dando insights para ela já ir Assimilando. amadurecendo, né? Uhum. E tudo bem, assim, se a pessoa não sente à vontade, eu não levo nada pro lado pessoal, né? Porque é o tempo da pessoa. Já Então, aconteceu de alguém, você fazer uma consultoria com uma pessoa e ela pediu uma coisa, mas que na realidade não era o que ela queria? Ela estava se enganando? criando talvez uma máscara? Já aconteceu.
Já achando aconteceu. que ela vai querer uma Criou coisa. uma, tipo, talvez uma máscara, É, porque hum, a gente já teve uma coisa de pessoa falar, eu quero ser boazinha, não sei tal, e não, né? E na é. realidade não quer isso. É. Não, já aconteceu, tem assim, já aconteceu umas 2 vezes de da cliente ela ir em busca de algo que ela queria, era uma ideia que ela queria, que ela externa, assim, por exemplo, uma pessoa que não é vaidosa e querer um cabelo, uma coisa que tem necessidade de cuidados, né? E ela não tinha. E aí a pessoa não tem um perfil. Ela não tem nem habilidade. Não tem perfil. E tem cliente que tem o perfil, tem escova, tem a, o Babyliss, tem cliente que Tem o faz tempo, tudo. tem Não, e tudo. faz tudo, sai E perfeito. gosta de fazer isso. E aí o que eu percebo que já aconteceu umas 2 vezes, e delas virem e falar, putz, não, não Eu não é consigo isso. manter. Aí eu falo, não, vamos, o que é bom para você, o que é Sim. prático, né? O que acontece da internet, ela cria essas revoluções do visagismo, essas transições muito drásticas, né? E o que eu percebi ao longo do tempo que é uma minoria, Não, essas transformações transformações, drásticas isso é uma ilusão. existe, é Sim. interessante, ela faz parte, mas o que eu percebo que são coisas muito mais pontuais e mais, vamos dizer, realistas. O que eu tenho visto é que, por exemplo, tem momentos na vida em que a pessoa tem que mudar. Então, é a fase da vida que ou você tem que assumir sua responsabilidade, você está mudando de cidade, vai morar sozinho, você tem uma série de coisas que realmente você vai abandonar uma imagem para uma outra imagem. E isso vamos dizer, uma mudança mais radical, mas aquelas coisas de fazer coisas muito espetaculares, isso é muito raro, É, né? é, Porque, na realidade, isso vai criar uma espécie de máscara, não vai ser normal. é. E ela vai mudar isso muito rapidamente também. Também, então eu comecei o curso e saí de lá achando que eu ia fazer transformações, eu faço, quando sai de um cabelo comprido para um curto, Sim. mas o que eu percebo que as transformações são mais sutis, assim, e essa coisa do longo prazo, e a pessoa vai se permitindo, é muito legal. Ela vai criando também uma confiança. Eu particularmente, é um método que eu me sinto muito segura. Às vezes Uhum. eu vejo que eu ajudo lá um pessoal, às vezes tem um feedback no salão, eu falo, amigo, faz tal coisa, faz tal coisa. E aí é legal porque você acaba até ajudando as pessoas, Sim. né? E, eu particularmente, assim, é bem interessante. Eu ainda agradeço essa cliente que cortou o cabelo com outro Sim, porque deu, cabeleireiro aquela história de traída. tinha uma vaca e matou a vaca, mas depois Hoje fez o chute que você necessitou. ela ainda é minha cliente, ela não mora mais em São Paulo, mas ela vem aqui. E, nossa, eu vejo pra ela. Eu nunca falei pra ela o que aconteceu, até mesmo pra ela não falar, se sentir traidora. Mas eu acho que seria legal ela saber. Talvez agora, né? Eu vou Sim. mostrar, vou falar, ó, falei de você lá no podcast do Que ela vai falar, você é ficar muito que importante. contente, porque Vou foi falar que ela é. importante para Não, e sua vida. foi muito importante, porque eu fiquei assim, frustradíssima. E eu sou uma Sim. pessoa que eu gosto de estudar, eu achei que todo dia eu tenho alguma coisa do método, de leitura, então eu sou muito técnica, assim, então eu sempre tenho algum livro na minha cabeceira que tem a ver com o visagismo, com imagem Jair. ID, e, vejo muita coisa, então estou muito feliz, assim, uma hora. Você conheceu
Patrícia Alencar, né, no curso. Conheci, eu fui Mas no é mais ou curso menos o que ia dela. acontecer com ela. Ela viu o É, cabeleireiro fazer a cliente dela, a paciente dela, sorrir que ela não conseguia fazer três. Ela falou, eu sou uma incompetente, né? Então, muitas vezes você tem, mas tem que ter uma dose de humildade para reconhecer, né? Porque sim, senão você vai, não acha. foi fácil, não foi Uhum. fácil, me custou. Primeiro, que nem eu te falei, foi uma revolução pessoal. Eu saí de lá é como se eu tivesse anestesiada, assim. Eu não tinha emoção, eu não tinha nem felicidade, nem tristeza. Eu fiquei assim, todo mundo perguntava, e o curso, como foi? Eu não sabia o que falar, sabe? Assim, eu falava, foi bom, mas eu não sabia falar assim, vamos fazer tal coisa, né? Como que hoje eu já falo assim, vamos mudar essa cor. Nossa, você acha, o que você quer passar? Nossa, você tá feliz com o seu cabelo? Hoje a gente já. Porque, olha, hoje ainda também eu vejo que as pessoas fazem o curso, eles entram no curso pensando que o visagismo é outra coisa. É muito E levam um choque, interessante. porque na época que você fez, não se falava muito de visagismo. Foi. Então ainda era mais iniciante, vamos dizer. Apesar de já ter 12 anos, mas as coisas demoram, né? Mas naquela época, e até antes, era um choque eh, tremendo para as pessoas, porque desestabiliza tudo. Foi. Tudo que você foi ensinado parece que Vai. não tem mais relevância. Isso, mas aí o que mais importante foi pra mim é que eu peguei aquele ouro, né? Aquele pote de ouro e segurei. Só que você pegou, né? Foi uma linguagem simbólica, né? Assim como a gente trabalha com simbolismos, eu peguei aquele pote de ouro e segurei e falei, isso aqui eu vou levar para mim. Uhum. E demorei 2 anos e muito frustrada com esses 2 anos trabalhando visagismo em mim, mas não fazendo nada em ninguém. E aí foi com ajudas, né? Que eu acho que a gente Isso também. foi As importante parcerias. procurar, né? As parcerias sempre é muito importante. Ainda as consultoras. Mas esses consultores também são visagistas ou não? Fizeram curso comigo ou não? Uma parte sim, né? Eu tenho acho que umas 4 consultoras com quem eu trabalho fizeram visagismo e uma parte não, mas aí normalmente elas me dão carta branca para trabalhar Aí com. você faz a consultoria. Aí normalmente elas me dão carta branca que uma não entra no mérito da outra, dos Entendi. outros. E é legal, normalmente eu gosto muito mais de trabalhar, é mais fácil com um visagista ID, né? Sim. Que a gente fala na mesma linguagem e normalmente os consultores que não são, eles me dão carta branca, me mostra desejo de imagem, a gente faz, né, todo aquele apanhado do cliente, transfere para mim e aí eu trabalho com o cliente. Sim. Uhum. É, a parceria para mim é muito bom porque vem É um, fantástico um isso. cliente muito educado. Sim, não Eu, é porque a pessoa que vai procurar uma consultora de imagem tem uma consciência maior da sua própria imagem, já tem uma outra visão, e né? da necessidade, né? Porque Sim, normalmente é uma necessidade mais completa, mas também não adianta mudar roupa, mudar estilo e não mudar cabelo, né? Então, em relação à Bruna, eu lembro que ela tinha um grande problema com indicar cabelos e os isso é cabeleireiros normal. não fazer, É não fazer o. normal. É, E tem muitas, muitas pessoas que fazem o curso, que são consultoras, e elas não sabem esse problema da técnica do corte. Então, o fio de cabelo, o que que é possível, o que que não é possível, e tenho certa dificuldade de pensar o corte, que não deveria ser, porque o corte é linha, forma e cor, né? é, Então, que linhas que vão expressar o que você quer, que formato vai expressar, que cor, se vai ter movimento, não vai ter vai movimento, estático, etc. Vai volume, ser, peso. eh, vai ser simétrico, assimétrico, etc. Então, é porque tem o costume de pensar em referências. Então, esse é o maior paradigma
maior dificuldade, porque você fala, a pessoa tem um dress code, né? Então, se é um arquiteto, já tem uma imagem de arquiteto na cabeça, mas não vai caber para essa pessoa, né? Verdade. Então, isso aqui é a maior dificuldade em relação aos cabelos que eu vejo que eles têm. O que eu penso em visagismo, você desenha, né, no papel, eu desenho nos cabelos. Exatamente. E Você vai. aí eu vejo, claro que eu trabalho com uma matéria, né? Então eu vejo o que eu tenho lá e minha possibilidade. Então eu uso linha em forma e desenho. E aí se você usa o que eu Exatamente. a Esse desenho. técnica, até se você usa a técnica, dá certo. Então, diagonal para frente, diagonal para trás, volume, sem volume, hum, camada. Mas você está pensando como artista e não como artesão. Porque artesã, né? Uhum. Porque a artesã pensa no modelo e tenta usar aquele Replicar. modelo artisticamente, então põe de forma artística. É É. assim que é a profissão de cabeleireiro para 99% das pessoas no mundo inteiro. É, uma coisa que é interessante você tá falando, eu gosto de pegar no cabelo. Sim, Para ver os volumes. sim, Porque é a matéria, sim, né? sentir o cabelo, né? Porque aí eu falo, nossa, esse cabelo tem menos volume aqui. Então, é interessante no meu processo criativo e de trabalho, eu normalmente eu pego no cabelo e falo, ó, a gente vai fazer mais camada aqui, menos aqui, porque também tem isso. Tem cliente que tem menos cabelo na frente, mais cabelo atrás, tem Redemoinhos. redemoinho, normalmente volumes, né? O grande coisa de brasileiro, ou dá volume também, é uma coisa É como o interessante, meu cabelo, que é tem fino. que dar volume. Então, eu gosto, é isso, eu acho que também tem o lado artístico, né? Que também a gente falando de técnica, mas também do artístico. Eu pego assim e falo, ai, vamos. Aí eu já penso assim, né? Aqui eu Aí vou é fazer intuitivo. camada, aqui eu vou deixar mais pesado para não armar tanto e Mas tal. só que você já tem a intenção que isso aqui é diferente. Não, é isso, tem uma Se você tem assertividade. a intenção está dirigindo você. É aquela coisa, a função define a forma. Sim, sim. Então ele já dá uma direção. Se você não sabe a intenção, É. qualquer coisa é possível, né? E o interessante que eu tenho de cabelo curto, que é onde a gente trabalha ali mais linha e forma, eu tenho uma fidelidade altíssima, assim. Sim, Porque essa coisa de linha e forma, às vezes o cliente vai em outro lugar e o cliente entende que precisa daquela linha, daquela altura, daquele volume. E aí, se não é respeitado, a cliente sai insatisfeita. sim. E aí a gente sempre trabalha. Vamos dar volume, tirar volume, vamos fazer efeito cacheado, vamos deixar liso. Tem, às vezes, né, que tá super na Sim. moda o cabelo cacheado, mas às vezes tem, visagicamente falando, a gente tem que É, usar o cabelo liso. ou talvez tenha que usar trança, sei lá. Exatamente. E aí eu falo, ó, a gente vai fazer liso porque para sua intenção de imagem, mas aí tem as licenças poéticas que você pode usar numa situação mais formal e tal, mas para isso, eu vou te E, entregar. e tem que saber o que a pessoa aguenta, né? Se é mais radical, se é uma pessoa mais conservadora. Por exemplo, você não vai fazer um undercut com uma pessoa conservadora, porque Não, não, não vai segurar. não, E se você está, se sua clientela, seu local é de gente conservadora, provavelmente nunca vai usar o undercut, é, e que é uma possibilidade, fazer uma linha reta, sim. né? E eu acho interessante que a maior parte dos meus clientes hoje é um pessoal bem fiel e bem ousado. Eu tenho Uhum. uma característica de ter um pessoal mais assim conservador, mas tem uma pontinha aqui, uma porcentagem do pessoal que gosta de cabelos Isso, mais raspados, femininos principalmente. isso é muito legal. E que a gente consegue criar, né? Criar E aí um. não vira rotina, né? Não, eu falo que minha rotina é ir trabalhar.
Só. É Porque todo mundo é acordar, uma pessoa nova, né? acordar e trabalhar, porque o que vai acontecer lá, eu não sei. Eu tô preparada. Eu sempre E falo. eu fico pensando como é que a pessoa consegue trabalhar dia após dia fazendo o mesmo cabelo todo dia. Eu Eu acho acho que é antes. isso deve ser um terror. Eu não sei como que aguenta. Tipo, cabelo só longo, né? Tipo, não, Eu vejo na internet, eu abro lá, a pessoa está fazendo o mesmo corte em todo mundo. o cabelo. Isso também, barbeiros, a mesma coisa, o mesmo corte todo mundo. Copia e cola, Até copia e cola. quando? Eu conheço artista que faz o mesmo quadro repetido. Usa as mesmas cores. Repetido. Só muda um pouquinho aqui, muda ali. Eu falei, como que pode? Como que aguenta? Isso é uma rotina atroz. E eu tenho essa coisa do tédio. Se eu fico entediada, eu fico É o seu lado sanguíneo. que eu também tenho. Eu fico, assim, conformada. Eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa. Então, Ou talvez é o desafio do colérico. pode ser. Mas eu acho que eu sou mais sanguínea nessa coisa de Novidade. inovação. De inovação. Eu gosto, eu não tenho medo da mudança. Tem gente, né? Sim. E por isso que eu sugiro, ter essa facilidade de sugerir coisas para o cliente, porque eu tenho essa visão, esse potencial de beleza, que eu sempre penso, potencial de quanto essa pessoa pode ficar melhor. Então, como vender a novidade, para mim é mais fácil. Eu tenho essa coisa, tanto que eu falo, ó, se tiver coragem, se você não tiver coragem, eu tenho para cortar seu cabelo, porque às vezes a cliente fala, ai, eu tô com medo. Eu falo, não, mas quem vai cortar sou eu. Pode deixar que eu tenho por você. Vamos lá, você só tem que aceitar. Só para terminar, que nós estamos aqui, eu não sei se você, eu acho que eu não falei no curso na época, mas eu acho muito legal, eu estou indicando para as pessoas, cortar o cabelo sem que a pessoa se olhe no espelho. Legal, nunca fiz isso. Porque aí, no final, ele cria esse impacto do encontro no espelho. E é muito legal. Porque Eu já tive casos, até a Bruna já estava comigo, de cliente chorar, dessa coisa emoção. da emoção. É muito forte, né? Porque como a gente tá lá todo dia cortando cabelo, a gente meio que fala, É normal. é normal. E aí a cliente vai, se seca, se olha e começa a chorar, ficar emocionada, e você fica assim, nossa. Ela começa a se namorar no espelho, né? Você fala, nossa, como eu tenho minha Ela se olha no importância. espelho, fica se E olhando. fica assim, né? Não é lindo isso? Não, e é uma coisa assim muito pessoal, porque elas normalmente não falam que a gente fica assim, né, criando. E é isso, é tirar o potencial de beleza da pessoa, né? Porque às vezes nem ela percebe o quanto ela pode ser bonita, né? Tem gente que grita, chora, gente que teve uma que nós fizemos um evento, aliás, era uma matéria e a pessoa era dançarina de flamenco. Ela levantou da cadeira e começou dançando de tão entusiasmada com a imagem que ela viu. É muito bom. Eu não tenho, eu falo E que a não essa é rotina. a pior coisa que a pessoa fala. Ficou legal. Eu acho isso a pior coisa que tem. Não é? Aí você fica assim, nossa, eu podia mais, né? Podia Podia mais. mais. Aí volta aquela questão inicial. Eu estou dando meu 100%. Eu acho isso muito legal, né? Isso é muito bom. Eu fico muito grata a você, né, pela Mas o contribuição. universo, eu sou A só... contribuição. Mas você foi o viabilizador, né? Sim. Fico muito feliz e de ter encontrado também, né? Porque também a gente às vezes não percebe, né? Sim. A gente pode ter vivido isso até agora, mas eu falo que foi uma revolução pessoal que eu acabo passando para as pessoas. Começou comigo, né? E eu sou extremamente Eu fiel acho que sempre começa com a própria pessoa, né? Porque essa consciência do que é a imagem é tão forte. Eu vejo no curso todo mundo olhando e falando. E eu como Eu estou aqui, quero. né? Todo mundo quer. Quando Falei, é não, minha... esquece você tem que pensar.
Estuda primeiro, É, estuda primeiro. É, outra coisa que eu não esqueço do seu curso, quando você fez lá o seu uma tela e é o você desenho. o desenho e você colocou Led Zeppelin, Sim, né? E aí, às vezes, essa parte artística, né? Eu escuto muito, às vezes estou esperando um cliente, essas inspirações, né? Você se inspira na música, eu me inspiro às vezes na natureza, nas coisas. Então tem eu falo que essas inspirações, né? Porque não é só cabelo, é tudo que tá em volta. A gente é uma é um universo, influência, né? é um universo. Então, e a gente trabalha com pessoas muito diferentes da gente, né? Sim. Então, se respeitar essa coisa de não limitar. Eu acho que é o que essa é a mensagem, assim. E deve ser fascinante que eu não tenho essa experiência, né? O quanto você fica conhecendo o ser humano. Ah, você tira tudo que você tem de preconceito, de resistência, acaba, morre e você se torna uma pessoa extremamente aberta, assim. Eu normalmente eu pergunto assim, isso é bom ou ruim? Porque quando alguém vem falar alguma coisa da relatividade das coisas, eu falo, eu não perdi o emprego. Aí eu pergunto, isso é bom ou ruim? Aí a gente fala, isso é bom. Isso é ruim. Aí se é bom, eu É porque falo, eu perder o fico emprego pode feliz. ser aquele chute que você estava precisando, né? É, aí eu falo, então eu tô feliz. Não era o que eu queria. Eu falei, não, então eu tô triste, vamos, bola pra frente. A relatividade das coisas, Sim, olha como o discurso muda, né? sim. O discurso muda. E aí você tira todas essas camadas que a gente acaba tendo de influência social, né? E olha assim as pessoas como seres humanos. Isso é Isso é muito. humanismo, né? Não, isso não tem preço. E você respeitar. E automaticamente a gente acaba sendo respeitado, né? Exatamente. Porque as pessoas te olham, por exemplo, com que você usa coisas interessantes que deixa elas confortáveis de falar o que elas querem. Você não tem preço, assim. É. Muito bom. Infelizmente, nós temos que terminar. Ah, Foi que muito triste. bom falar com você, Redela, depois Vamos. de 9 anos, né? É, faz tempo, mas não mudou É. nada. A gente muda assim. Você é muito generosa, Ah, né? não, tá bom. Muitíssimo obrigado, Priscila. Obrigada. Foi ótimo. Muito, A muito conversa bom. foi muito boa. E obrigado a todos. Aqui termina mais um podcast Visagismo em Foco. Dá seu like, siga a gente e até a próxima. Tchau.